Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Propriedade da inclusão, conjunto das partes. Sabemos que A é subconjunto de B. A está contido em B quando todo elemento de A pertence a B. Uma consequência imediata dessa definição é a seguinte propriedade: A está contido em A. Quer dizer, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Sim? Por exemplo, ABC está contido em ABC. 1, 2, 4, 8 está contido em 1, 2, 4, 8. 7 está contido em 7. Estamos falando aqui de conjuntos, tá? O conjunto ABC está contido no conjunto ABC. O conjunto, né, com os elementos 1, 2, 4, 8 está contido no conjunto 1, 2, 4, 8. Quer dizer, todo conjunto está contido nele mesmo. Concorda? Ele é subconjunto dele mesmo. Sim? Então, o elemento 7, né, quer dizer, o conjunto, né, formado por um único elemento, né, um conjunto unitário 7 está contido no conjunto unitário 7, tá? O conjunto aqui infinito aqui, ó, 0, 1, 2, 3, né, está contido no conjunto 0, 1, 2, 3, tá? Então, todo conjunto, tá, é subconjunto de si mesmo, quer dizer, dele mesmo, tá? Todo conjunto está contido em si mesmo. Show? Então, e essa é uma das propriedades aqui da inclusão, tá? Para concluir que A não está contido em B, tá? O conjunto A não está contido no conjunto B, é necessário exibir um elemento que pertence a A, ao conjunto A, e não pertence a B, ao conjunto B, tá? Por exemplo, dados, né? Um conjunto A, ABC, um conjunto B, A, E, I, O, U. A não está contido em B. Por quê? Porque o elemento B pertence aqui ao conjunto A, tá? B pertence a A, tá? E B não pertence ao conjunto B. O elemento B, esse elemento B, ele pertence a esse conjunto A, mas esse elemento B, ele não pertence ao conjunto B, tá? E também porque C pertence a A e C não pertence a B, quer dizer, o elemento C pertence ao conjunto A e esse elemento C, ele não pertence ao conjunto B. Logo, A não está contido em B, tá? Suponhamos agora que A seja o conjunto vazio, tá? A igual a vazio, né? Ou vazio, quer dizer, duas formas de representar o conjunto vazio, tá? Ou a gente representa o conjunto vazio assim, tá? Zero cortado, ou as chaves vazias, tá? Não dá para pegar essa aqui e colocar aqui dentro, tá? Tem gente que faz isso, né? Pega esse elemento aqui, né? Esse símbolozinho e joga aqui dentro. E aí vira um conjunto unitário, não fica vira um conjunto vazio, tá? Então, o conjunto vazio, ou ele é representado assim, ou assim, tá? Bom, suponhamos agora que A seja um conjunto vazio, tá? E que B é um conjunto qualquer. É impossível exibir um elemento que pertence a A e não pertence a B, porque A não tem elemento algum. Então, não podemos dizer que A não está contido em B. Concluímos que A está contido em B. O que nós estamos querendo dizer com isso? Tá? Que todo o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. Tá? O conjunto vazio ele está contido, tá? Em qualquer outro conjunto, porque não existe uma forma de a gente... então, entenda. Para eu mostrar que A não está contido em B, eu tenho que exibir um elemento, tá, que pertence a A e não pertence a B. Se o A é vazio, quer dizer, não existe elemento, como é que eu vou mostrar que existe elemento em A que não pertence a B? Então, eu não tenho como provar que A não pertence a B, que esse conjunto vazio não pertence a esse conjunto B, tá? Então, concluímos que A está contido em B. Veja bem, concluímos assim que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O conjunto vazio está contido no conjunto B, tá? Para todo B, quer dizer, qualquer que seja o conjunto B, tá? O conjunto vazio vai estar contido nesse conjunto, tá? Então, o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer outro conjunto,
tá? Quer dizer, se eu não consigo provar que existe um elemento aqui que não pertence a esse conjunto, então ele pertence a esse conjunto, tá certo? Então, por exemplo, né, o conjunto vazio está contido no conjunto ABC, tá? Cujos elementos são A, B e C, tá? O conjunto vazio está contido no conjunto cujos elementos é 1, 2, 4, 8, tá? O conjunto vazio está contido no conjunto unitário 7, tá? O conjunto vazio está contido no conjunto vazio, tá? O vazio está contido no vazio, tá? Então, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Essa informação é importante, tá? Quando vamos escrever os subconjuntos de um dado conjunto, devemos incluir o conjunto vazio, tá? Observação. Não confundir conjunto vazio está contido, tá? Com vazio pertence. O vazio ele não é elemento de um conjunto, tá? Ele é um conjunto, ele é um subconjunto que está contido em um outro conjunto, tá? Sempre que vamos representar o conjunto vazio, ele vai estar contido. Ele nunca vai ser elemento. Se eu pegar esse vazio e jogar aqui dentro, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter um elemento a mais aqui. Eu vou considerar que esse conjunto aqui, ele tem um elemento cujo símbolo é esse aqui. Não é o caso, tá? O que nós estamos dizendo, tá, é que esse elemento, esse símbolozinho, ele representa o quê? Ele representa um conjunto. Que conjunto é esse? O conjunto vazio. O conjunto que não tem elementos, tá? E esse conjunto está contido em qualquer outro conjunto. Ele é subconjunto de qualquer outro conjunto. Ele não é elemento, tá? Existe uma diferença, tá? Esse pertence aqui, quem pertence? Quem pertence são os elementos. Quem está contido? Quem está contido é um outro conjunto, tá? Conjunto está contido em conjunto, tá? Elemento, esse pertence aqui, quando eu estou falando de elementos, dos elementos que pertencem ao conjunto, tá? Existe uma diferença. Show? Sendo o conjunto E, ABC, seus subconjuntos são, então, com nenhum elemento, o vazio. Tá? O conjunto vazio ele é subconjunto do conjunto E, tá? Com um elemento. Então, nós temos aqui o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Tá? O conjunto unitário A, o conjunto unitário B e o conjunto unitário C. São subconjuntos desse conjunto E. Tá? Com dois elementos, AB, AC, BC. Tá? São subconjuntos desse conjunto E. Tá? E com três elementos, quer dizer, o próprio conjunto E. Tá? O ABC, o próprio ou o próprio conjunto E. Tá? Então, podemos ainda formar um conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de E, que vamos indicar por partes de E. Tá? Então, quem são as partes de E? São todos os subconjuntos de E. Quer dizer, eu consigo formar um conjunto, tá? Cujos elementos são quem? São os subconjuntos do conjunto E. Tá? Então, eu posso... Quem é o conjunto das partes do conjunto E? É o vazio, é o conjunto unitário ABC, é o conjunto com dois elementos AB, AC e BC, e o próprio conjunto E. Tá? Então, o conjunto formado pelas partes do conjunto E, tá? Que eu vou chamar de P de E, partes de E, é esse novo conjunto desculpa, é esse novo conjunto que foi formado, tá? Bom, esse conjunto é denominado conjunto das partes de E. Quer dizer, eu tenho um conjunto E e eu posso formar um outro conjunto, tá? Só com as partes do meu conjunto E. Não confundir isso aqui com subconjunto, tá? Todos essas partes aqui são subconjuntos que pertencem, que estão contidos aqui no conjunto E, tá? Todos esses elementos aqui, né, todos esses subconjuntos estão contidos no conjunto E. Agora, eu consigo pegar isso aqui, todos esses subconjuntos, e formar um novo conjunto. Que conjunto é esse? É o conjunto formado pelas partes do conjunto E. E aí eu incluo o próprio conjunto E dentro dessas partes. Show? Interseção e união. Utilizando dois conjuntos dados, A e B, podemos construir outros conjuntos.
Por exemplo, se estamos interessados nos elementos que pertencem simultaneamente a ambos os conjuntos. Formamos com eles o conjunto chamado interseção de A e B, tá? Que indicamos por A interseção B. Esse símbolozinho aqui significa interseção, tá? A interseção B. Leia A inter B ou A interseção B, tá? E aí definimos, né? A interseção B, tá? X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Quer dizer, são os elementos dos dois conjuntos, tá? Que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá? São os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Tá? Nós vamos chamar esse novo conjunto de interseção. Tá? Quem é a interseção entre dois conjuntos? Tá? São os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Show? Exemplo. Temos aqui o conjunto A, né? 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Conjunto B, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. A nossa interseção, tá? O nosso conjunto interseção entre A e B, tá? A interseção B, vão ser os elementos que pertencem a A e pertencem a B, tá? Ao mesmo tempo, né? Então, temos aqui ó, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Tá? Então, 2, 3, 5, 7 e 11 é a nossa interseção. São os elementos comuns a A e a B. Tá? Então, a nossa interseção nós vamos colocar aqui. Ó, tá? Temos aqui ó, todo esse conjunto A, aqui todo o conjunto B, tá? E aqui no meio aqui, ó, a interseção entre A e B. Tá? 2, 3, 5, 7 e 11. Tá? A interseção B. Ok? Bom, observe que X pertence a A e X pertence a B. Tá? Quer dizer, quem é a interseção? Né? São os elementos de A que também pertencem a B, que pertencem a A e a B tá? Ao mesmo tempo. Tá? Isso significa que a condição de X pertence a A e também a condição de X pertence a B devem ser obedecidas. Tá? Colocamos, colocamos o conectivo E, tá? Entre duas condições quando queremos que ambas sejam verificadas. O conectivo E pode ser representado pelo símbolo E. Esse símbolozinho aqui nós vamos chamar de E, tá? Lê-se E, tá? Sempre que eu falar em interseção, eu vou usar o E, eu vou usar esse símbolozinho, tá? Que eu vou chamar de E, ok? Então, veja bem. Então, por exemplo, sendo, né, A, conjunto dos alunos do primeiro ano do ensino médio. B, conjunto dos alunos que usam óculos. Então, nós temos, tá? X pertence a, tá? Se X é aluno do primeiro ano do ensino médio, né? E X pertence a B se X é aluno que usa óculos. Agora, veja bem. X pertence a tá vendo? Aqui o nosso conectivo aqui, ó, significa E, tá? E, X pertence a B. Se X é aluno do primeiro ano e usa óculos, quer dizer, X pertence a e X pertence a B, se X é aluno do primeiro ano e usa óculos, tá? A interseção, tá? A interseção B, quem é o conjunto interseção? Conjunto dos alunos do primeiro ano que usam óculos, tá? Quem é o conjunto A? Conjunto dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Quem é o conjunto B? Conjunto dos alunos que usam óculos. Quem é a interseção entre A e B? É o conjunto dos alunos do primeiro ano que usam óculos. Show? E aí nós vamos usar esse conectivo que vamos chamar de E, tá? X pertence a A e X pertence a B, tá? É a nossa interseção. Show? Já o conectivo OU, quando colocado entre duas condições, indica que pelo menos uma delas deve ser verificada, só a primeira ou só a segunda ou ambas. Chamamos união ou reunião de dois conjuntos A e B e indicamos por A união B, lê-se A união B, ao conjunto dado por A união B, X tal que X pertence a A ou X pertence a B, tá? Então, por exemplo, né? Aqui o conjunto A, B, C, D, E. O conjunto B, A, E, I, O, U, tá? O nosso conjunto união entre A e B, tá?
são todos os elementos do conjunto A mais todos os elementos do conjunto B, tá? Se eu pegar todos os conjuntos os elementos do conjunto A, unir aos elementos do conjunto B, eu vou formar o conjunto A união B, tá? A, B, C, D, E, I, O, U, tá? A, B, C, D, E, A, E, I, O, U. Perceba que os elementos A e E, tá, é a interseção, quer dizer, quem seria a nossa interseção? Seriam os elementos A e E, tá, que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? Agora, quem é a união? São todos os elementos do conjunto A somados, tá, junto com os elementos do conjunto B, tá? Então, A união B, A, B, C, D, E, I, O, U. Show? Para formar o conjunto A união B, reunimos num só conjunto todos os elementos de A com todos os elementos de B. Não é necessário escrever o mesmo elemento duas vezes, tá? O conectivo OU pode ser representado pelo símbolo OU, tá? Esse V aqui, ó, tá? Representa OU, tá? Um V de cabeça para cima, OU. Um V de cabeça para baixo, E, tá? Sempre que falarmos em união, vamos falar em OU. Sempre que falarmos em interseção, vamos falar em E, tá? Lê-se OU, ok? Então, a união B, né? Aqui, ó, todos os elementos do conjunto A, tá? Elementos que pertencem só ao conjunto A, tá? Aqui, ó, tá? Aqui, ó, só os elementos que pertencem ao conjunto B e aqui a nossa interseção, tá? Os elementos que pertencem a e a B ao mesmo tempo. Então, tem aqui ó, todo o conjunto A, aqui o conjunto B, aqui a nossa interseção. Show? Propriedade. Quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C, valem as igualdades seguintes. Primeira propriedade, né? Propriedade idempotente, tá? Idempotente. O que que isso significa, tá? A interseção A é igual a A e a união A é igual a A. Quer dizer, a interseção entre o conjunto, né? A interseção ao próprio conjunto A, tá? É o próprio conjunto A. Quer dizer, todos os elementos que pertencem ao conjunto A vão pertencer ao conjunto A. Então, a interseção é o próprio conjunto A. Da mesma forma que a união, se eu pegar o A e unir com o conjunto, pegar um conjunto A e unir com o próprio conjunto A, o meu resultado vai ser o próprio conjunto A, concorda? Então, essa propriedade é chamada de idempotente. Bom, segunda propriedade, a propriedade comutativa. Então, é A interseção B é igual a B interseção A, tá? É aquela história, né? Tanto faz, né? A ordem dos elementos aqui, tá? Tanto faz os elementos dentro de um conjunto, a ordem deles não tem a menor importância, tá? Então, se existe uma interseção entre A e B, tá? Também essa mesma interseção vai existir entre B e A, tá certo? Lógico, né? Se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, quem é a interseção? São os elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. É lógico que, né, vai ser o mesmo, seria o mesmo eu dizer, né, todos os elementos de B que pertencem a A, tá? Então, quem é a interseção entre B e A? São todos os elementos de B que pertencem a A. Então, A interseção B é igual a B interseção A. Da mesma forma, A união B é igual a B união A, tá? A propriedade comutativa, ok? Terceira propriedade, né? Propriedade associativa, tá? A interseção B interseção C é igual a A interseção B interseção C, tá? Então, aqui a nossa interseção entre os três conjuntos, tá? Conjunto A, conjunto B e conjunto C, a interseção entre os três conjuntos está aqui, tá? A interseção B interseção C, tá? É igual a A interseção B interseção C, tá? Não muda nada, tá? Então, a propriedade associativa. E a união B, união C, é igual a união B, união C. É a união dos três conjuntos, tá? Aqui eu tenho a união dos três conjuntos. Show? A quarta propriedade, né? Propriedade distributiva. Então, A interseção B união C, tá? Isso vai ser igual a interseção B união A interseção C, tá?
Veja bem, A interseção B união C. A interseção B, tá? União A interseção C, tá? É como se eu estivesse fazendo aqui o chuveirinho, tá vendo? Esse, né, vezes esse, lembra, né? Então, A interseção B, tá? União A interseção C. Show? E A união B interseção C, tá? Então, aqui, ó, A união B interseção A união C, tá? A união B interseção, tá? A união C. Show? Então, aqui, ó, A interseção AB união C, tá? Os elementos, né, da interseção, ó, a minha interseção entre A e B, tá? A minha interseção entre A e C, tá? E aqui, ó, a minha união entre os elementos, entre a interseção de B com C, tá? Eu tenho A interseção B união C, tá? Então, quem é a minha interseção entre A, B união C, tá? Seria aqui, ó, né? Aqui, ó, A e B, a minha interseção entre A e B. Olha lá, ó. A interseção B, tá? A interseção C, tá? E a união entre eles, tá? Seria aqui, ó, tá? A união entre a interseção B com o A interseção C, tá? Seria aqui a nossa união entre aqui, ó, A interseção B, união com A interseção C. Então, estou unindo aqui as duas interseções, tá? Seria basicamente isso, né? Eu estou unindo as duas interseções, tá? Eu tenho a interseção de A com B, A com C. E aí eu unindo as duas interseções, tá? Seria basicamente isso. Agora aqui, A união B interseção C. Tá? Eu vou pegar todos os elementos do conjunto A e vou somar com a interseção entre B e C. A interseção entre B e C é esse pedacinho aqui, ó. Aqui é todo o meu conjunto A, tá vendo? Eu vou pegar todo o meu conjunto A e vou unir, olha lá, ó, eu vou unir a interseção entre B e C, tá? A interseção entre B e C é esse pedacinho aqui, ó. Então, é todo os elementos do meu conjunto A mais a interseção entre B e C, tá? Aqui o que, que eu tenho, né? Eu tenho a união entre a interseção entre A e B e a interseção entre A e C, tá? Aqui eu estou unindo, tá? As minhas interseções. Show? Eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? Envolvendo aqui conjuntos, tá? Deixa eu pedir uma coisa. Se inscrevam aqui no canal, tá? Se inscreve aqui no canal para dar uma força aqui pra gente, tá? Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta pra gente aqui por que não gostou, tá? Comenta aqui se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, tá? Comenta aqui pra gente. Se gostou, dá um like, tá? Ajuda a gente aqui no canal aqui, tá? E se inscreve aqui no canal, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios. Show? É isso. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.